Coisa que a gente pode afirmar com certeza: Donald Trump não pode ser acusado de estelionato eleitoral. O que ele prometeu durante a campanha, ele está entregando. Na política interna, ele tem feito exatamente a mesma coisa. Tanto que todos esses decretos, essas executive orders, elas estão forçando bastante, vamos falar, forçando a barra aqui dentro também do país, e muito questionamento está sendo feito sobre até onde vai o poder do presidente. Será que ele não estaria ultrapassando os limites do poder executivo? A gente não vê hoje um Congresso numa posição de enfrentamento ao Trump, até porque, por mais que a última análise em relação à popularidade dele não tenham sido das melhores, a gente sabe que ele ainda tem um apoio popular muito grande. Né? Mas ele tem enfrentado algumas dificuldades em relação ao judiciário, que tem travado uma certa disputa com ele, no entendimento de que talvez algumas ações dele estejam ultrapassando o limite dos poderes do presidente. Onde você acha que vai dar esse cabo de guerra? É aquilo que nós começamos a falar no início dessa nossa live, é com relação ao avalanche de executive orders e a contundência que elas e a diversidade, a abrangência que elas atuaram em todos os segmentos da sociedade americana. Então, já existem, se foram 140 executive orders, já tem mais de 100 decisões judiciais ou judicializadas em curso, contestando o efeito de várias dessas executive orders. Então eu acho que gradativamente, tanto a parte política como econômica e como institucional vai tendo tempo de contratar os seus advogados e também, da mesma forma, rebater aquilo que é constitucional, o que não é. E isso eu acho importante, porque eu acho que o sistema jurídico americano de counterbalances é talvez uma das principais qualidades desse incrível país, com essa incrível Constituição que se mantém a mesma há tanto tempo, mas que permite grandes flexibilidades, porque ela tem o direito central do homem como a grande prerrogativa da Constituição americana. Então, eu acho que se por um lado ele o Trump e seus assessores, Bannon e companhia, usaram realmente essa avalanche como estratégia para não dar tempo de respirar, como o sistema ele tem as suas barreiras, ele vai permitindo gradativamente ele ter as suas reações. Então o Trump continua testando os limites da interpretação jurídica de até onde vai o direito do presidente, por exemplo, de ele tentar aventar a possibilidade de um terceiro mandato através de ser um vice-presidente, porque não está claro na Constituição. Então, quer dizer, existe esse movimento da MAGA, né? Ou seja, que vai suportando e vai pesquisando com gente muito capaz também desse lado dele, de encontrar esses boundaries, né? Por exemplo, é inegável uma coisa positiva também que o volume de imigração nas fronteiras, o volume de imigrantes cruzando a fronteira diminuiu drasticamente, realmente diminuiu drasticamente com esse tipo de ações, eh algumas beirando a ilegalidade, como fazer a deportação para El Salvador, ameaçar de mandar cidadãos americanos também para as prisões de El Salvador. E esse é o jeito do Donald Trump, hiperagressivo, eh, falando sempre com a base dele e buscando sempre acho que o meio do caminho, como todo negociador, talvez a intenção dele é ficar no meio do caminho do que ele foi até o extremo e do mínimo aceitável. E se ele conseguir acima do mínimo aceitável das promessas de campanha, ele vai ter um sucesso. Só que nós não podemos esquecer, desde o tempo do Bill Clinton, que falava "It's the economy, stupid", quer dizer, se a economia começar a realmente apresentar esses resultados mais longos, a inflação voltar a querer aparecer de uma forma descontrolada, como o próprio Powell, o secretário do Tesouro, desculpe, do Banco Central, eh, já indicou os perigos e o Trump quis bater forte, já recuou também com relação a isso.
é porque os Estados Unidos é essencialmente um money market, quer dizer, na realidade, a economia vai ditar a popularidade ou o sucesso ou o insucesso de qualquer presidente está estreitamente ligado ao sucesso econômico das empresas e dos cidadãos americanos. Bacana a sua reflexão, Arsênio, porque tem uma coisa que a gente pode afirmar com certeza. O Donald Trump não pode ser acusado de estelionato eleitoral. O que ele prometeu durante a campanha, ele está entregando. Do jeito dele, a custos, às vezes, um pouco mais altos do que deveria, mas ele está entregando. E uma das bases, se não a principal da campanha dele, foi justamente o que você acabou de falar, sobre imigração, controle de fronteira. E essa bandeira ele levantou em todos os congressos, todos os comícios, em todos os eventos que ele fez, que ele lutaria com todas as forças contra a imigração ilegal. E se tem uma coisa que a gente viu nos últimos 100 dias, foi justamente uma caçada aos imigrantes ilegais. Literalmente uma caçada. ICE com todos os aparatos possíveis, entrando em empresas, em lojas, em casas, até mesmo em igrejas, tentando de todas as formas cercar os imigrantes que estão indocumentados aqui nos Estados Unidos. É óbvio que, numa expectativa de que hoje haja, talvez nem tenha tanta gente mais, porque eles criaram tanto terror que muita gente já foi embora, mas que hoje haja aproximadamente ali os seus 12 a 14 milhões de imigrantes ilegais aqui dentro dos Estados Unidos, é um universo muito grande, né? Não dá para o ICE ir atrás de todo mundo, a gente sabe disso. Mas são operações pontuais para que elas de fato sejam midiáticas, para se tornar público, para que de fato exista esse clima de tensão na comunidade imigrante aqui nos Estados Unidos, no sentido de, se você está ilegal aqui, se você não tem documento, é melhor você ir embora do país, é melhor você voluntariamente sair dos Estados Unidos. Tanto que, recentemente, a USCIS, que é o órgão de controle da imigração aqui dentro dos Estados Unidos, criou um registro obrigatório para todo mundo que entrou nos Estados Unidos sem a devida inspeção. O que significa isso? Se você entrou nos Estados Unidos sem passar por um aeroporto, entregando o seu passaporte, registrando que você está aqui, você é obrigado a ir e registrar-se no governo. Só que imagina, quem entrou ilegalmente pela fronteira vai lá no governo para registrar falando que está aqui? Então foi uma atitude, obviamente, muito clara de, não vou dizer coação, mas olha, ao invés de você se registrar e sofrer um processo de deportação, é melhor você já sair voluntariamente do país para não passar por esse constrangimento de ser preso, de ser deportado. Essa foi uma promessa de campanha, ele insistiu que faria isso e os últimos 100 dias, em relação à imigração, ele de fato está entregando isso. Isso acaba gerando muita dúvida de quem está legal aqui nos Estados Unidos, né? Ou seja, de quem está com visto, com green card. Eu sei que acaba gerando um clima meio de insegurança para toda a comunidade imigrante. Mas aí tem um ponto que eu posso afirmar. Todos os movimentos do governo até agora, seja do Departamento de Homeland Security, seja da USCIS, seja do ICE, estão mirando exclusivamente imigrantes indocumentados, ilegais e principalmente aqueles que de fato já cometeram crimes aqui nos Estados Unidos e faltaram às respectivas audiências, ou então tinham sido presos e liberados logo em seguida pela administração anterior, ou que já estavam sendo procurados pela polícia. Então, toda a força empregada nesse primeiro momento foi focado nesse tipo de imigrante ilegal. Mas em momento nenhum teve nenhum tipo de atitude do governo a fim de dificultar a imigração legal ou de dificultar a concessão do green card ou a tentar expulsar pessoas daqui que estão documentadas, que estão regulares. Em momento nenhum esse governo demonstrou qualquer tipo de iniciativa no sentido de desestimular a imigração legal. Pelo contrário, todas as vezes que Donald Trump falou sobre isso, como foi o caso do H-1B, que é aquele visto muito utilizado pelas empresas de tecnologia, o próprio Musk utiliza muito esse visto nas empresas dele, a Tesla, a Starlink, a SpaceX e tudo mais. Quando se falou desse visto, ele falou que via com muito bons olhos o visto e que era importante manter para os Estados Unidos. Ou seja, é um governo que tem sim um apreço pela imigração legal, mas que vai combater muito a imigração ilegal.
Mas você acha que houveram alguns excessos